noite, Ceará. Estamos aqui hoje ao lado de vocês. Para nós é uma satisfação muito grande. Tanto eu como o Marco Pontes viemos ao Ceará hoje abraçar o Ceará, dizer presente. É complicado pra caralho. Oi, beleza, deu certo. Vamos lá. Eu acho que foi o PT que delegou ali, viu? Mas, meus amigos, então nós viemos aqui para sermos solidários e testemunharmos, falarmos o que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos. Nós que tivemos a oportunidade de conviver com o presidente Bolsonaro, e no meu caso de uma forma muito especial, porque eu também sou nordestino. Eu sou aqui do vizinho estado do Rio Grande do Norte. E fui convocado pelo presidente Bolsonaro para servir o meu país como ministro de Estado. Quando o presidente me chama, minha amiga Giovana, prefeita jovem, prefeita dedicada, que tem o carinho e o apoio da sua comunidade, que a aplaude aqui em praça pública. Quando o presidente me convoca, ele me disse que era importante a minha presença ao seu lado, porque ele queria muito ajudar o Nordeste brasileiro, porque ele achava que era importante resgatarmos uma história de abandono e de falta de atenção que o Nordeste havia passado secularmente. E queria também que nós tratássemos outras regiões do país que têm desigualdades regionais com igual cuidado, meu amigo deputado Júnior Mano. E eu disse a ele: presidente, claro que eu aceito essa empreitada, claro que eu aceito esse convite e essa convocação, mas o senhor vai me permitir, se eu sou ministro do Brasil e tenho a missão de enfrentar problemas para melhorar a condição social do povo brasileiro por todo o Brasil, o senhor vai me permitir que eu dê um abraço mais apertado no meu Nordeste. E foi assim que nós procedemos, porque quem não faz pela sua terra, não faz pela terra de ninguém. E o presidente nos deu os instrumentos, nos deu a ferramenta, nos deu o apoio, nos deu o estímulo e a proteção, para que nós pudéssemos fazer a transformação que hoje o Nordeste pode testemunhar. Aqui no Ceará, nos idos de 1840, na cidade de Crato, houve uma provocação, e a história é importante ser lembrada, porque começou aqui no Ceará. Houve uma provocação do então intendente de Crato, que naquela época era o prefeito, não se chamava prefeito, se chamava intendente, ao então imperador Dom Pedro II, onde se pede providências para que haja o encanamento, era o termo utilizado, das águas do São Francisco até o sertão do Cariri. Seca histórica, seca que sempre afligiu o povo nordestino. E aquele pedido, aquele clamor, aquela convocação do povo cearense ao então governante do Brasil, Dom Pedro II, ecoou pelos salões do Império, e 30 anos depois nós chegamos à primeira obra pública feita no Brasil para combater os efeitos deletérios da seca, que foi o açude Cedro, aqui próximo à cidade de Crateús. Vejam que o Ceará tem história, vejam que o Ceará é pioneiro, pois aquele sonho de Dom Pedro II, de mais de 170 anos, ele finalmente é concretizado, é realizado por um Messias, Jair Messias Bolsonaro, que agora, em fevereiro de 2022, conclui o trecho norte
da transposição do São Francisco e permite que as águas do Velho Chico abracem também o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o nosso Pernambuco. Essa obra, ela não é uma obra por si só de infraestrutura hídrica. Lembrem-se que a água, quando chega em Jati, atravessa o sertão do Cariri, ali o Vale do Jaguaribe, e vai até o Castanhão, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Quem está aqui deve estar lembrado que em 2016, 2017, houve uma seca tão forte que se pensou em abastecer a capital do estado com carros-pipas. Isso acabou. Isso não existe mais, porque foi a vontade política de um presidente dedicado ao povo nordestino que fez com que uma obra que se arrastava 16 anos, uma obra em que havia corrupção, mau uso do dinheiro público, projetos mal elaborados, abandono, essa obra passasse a ser prioridade. Ela foi concluída em menos de 2 anos e meio e entregue ao povo nordestino. Quando passamos no Nordeste brasileiro, em qualquer estado dos 9 estados dessa região, nós podemos prestar contas de um trabalho profícuo, proficiente, um trabalho que deu frutos e permitiu que a população tivesse dignidade e uma vida diferente. Quando se pergunta aos prefeitos que viveram sob a administração dos governos do PT e até do ex-presidente Temer, e vejam a diferença do que acontece hoje. Não existe mais folha de pagamento em atraso, não existe mais fornecedores atrasados. As prefeituras, além de pagarem suas contas, têm capacidade de fazer até investimento, obras com investimento próprio, porque quando o presidente foi candidato, afirmou em praça pública: mais Brasil, menos Brasília. E o recurso do brasileiro, que antes era aprisionado nos palácios para que os prefeitos fossem pedir e se condicionar as obras públicas, passou a ser distribuído para o conjunto dos brasileiros e dos municípios. E essa foi uma mudança que aconteceu sem que o presidente perguntasse qual era o partido dos prefeitos, que o presidente perguntasse se havia vinculação eleitoral, porque o presidente foi eleito para administrar o conjunto dos brasileiros, e o país está a serviço do povo brasileiro e não mais de um partido político como ocorria antigamente. O ex-presidente Lula deixou o governo em 2010. Muita gente aqui não se lembra, não sabe, não conviveu, e ao longo desses 12 anos recebeu uma série de narrativas mentirosas do que ocorreu naquele período. Então vamos lembrar. Dá um Google aí quando sair aqui dessa reunião e pergunte quem é o maior ladrão do Brasil. Está lá na internet, na primeira página inteira, do primeiro ao último item, o maior escândalo de corrupção. Quem mais assaltou os cofres públicos na história do Brasil, quem corrompeu o Estado brasileiro, quem assaltou as estatais, quem faliu os fundos de pensão, quem corrompeu o povo brasileiro através de uma ação deletéria que corroeu a estrutura da nação, o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, que foi condenado por 24 juízes em 3 instâncias diferentes, em diversos processos, e só é candidato que, por um tecnicismo de um ministro do STF, foi indicado por ele e que era cabo eleitoral de Dilma Rousseff e protegia o MST. Ele não foi inocentado, os seus processos voltaram para a primeira instância e começaram no início. Eu sei, meus amigos, que esse momento é um momento em que temos que tomar uma decisão, mas nós temos um compromisso com a nossa consciência e com o povo brasileiro, e a única arma que temos para usar para que a população faça juízo de valor e a escolha adequada é a verdade, e a verdade precisa ser dita, precisa ser contada para que a população possa fazer a sua escolha da forma adequada. Eu sei que muitos amigos nossos, conhecidos de vocês, votaram no primeiro turno do 13 e não fizeram de forma errada, não fizeram porque são mal intencionados,
fizeram porque foram enganados por essa mídia